Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Mateus 16, de 1 a 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida, e nós estamos diante de Ti para pedir que o Teu Espírito Santo venha e nos dê entendimento, ó Pai, para que a Tua palavra fale conosco, sejamos confrontados e assim transformados à imagem de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe neste momento, é em Cristo que oramos. Amém. Como nós podemos caracterizar a nossa sociedade? Será que nós podemos dizer que a nossa sociedade é uma sociedade consumista? Nós estamos muito preocupados com aquilo que vamos comprar, com aquilo que deixamos de comprar. Outro dia até mesmo o pastor Luiz pregou sobre aquele texto que diz que o Pai se preocupa com as aves, se preocupa com os lírios. Por que será que Ele não vai se preocupar conosco? Então, será que nós vivemos numa sociedade consumista? Uma sociedade interesseira? Fazemos as nossas amizades, procuramos os nossos laços, muitas vezes porque nos traz algo em troca, e não simplesmente pela amizade em si, por gostar da pessoa. Será que a nossa sociedade é assim? Será que a nossa sociedade é individualista? Nós nem bom dia mais damos para as pessoas que estão do nosso lado. E acreditem, isso acontece até mesmo no seminário. Há muitos amigos que chegaram no seminário baianos e eles dão bom dia para poste, dão bom dia para o pássaro. E chegavam no seminário e bom dia. E muitos dali não davam, não respondiam, nem sequer acenavam com a cabeça. E a gente conversava em sala muitas vezes: nossa, tal pessoa nem cumprimenta, passa por nós e nem fala nada. Será que é um sintoma de uma sociedade individualista? Será que nós somos uma sociedade egocêntrica? O mundo gira em torno do meu umbigo, e quando sai fora disso eu começo a me preocupar. Os irmãos devem estar olhando para mim e pensando: nossa, o pastor está bem pessimista hoje. Uma sociedade que nós não vemos salvação. E a igreja, infelizmente, como brasileira, num sentido nacional, acompanhou essas transformações da nossa sociedade. Nós temos, por exemplo, diante de uma sociedade consumista, uma teologia do cliente. O que nós precisamos fazer para agradar quem está sentado nos bancos? A mensagem está sendo muito pesada, muito dura, então nós precisamos aliviar o evangelho. Falar menos sobre pecado, menos sobre julgamento. Vamos deixar um lugar agradável, porque igreja é isso, lugar agradável. E nós nos esquecemos que igreja também é lugar de pecadores que foram alcançados e que precisam ser confrontados. Diante de uma sociedade interesseira, há teólogos que são muito curiosos e procuram fazer teologia apenas para saciar a curiosidade. Trazem informações que às vezes não vão mudar nada na nossa vida, mas pessoas estão curiosas. E infelizmente a teologia reformada entrou nisso. Muita gente aprende teologia reformada com vídeos na internet, mas poucos leem a palavra de Deus. Se formam em doutores em teologia reformada assistindo vídeos por causa de curiosidade.
A teologia individualista a sociedade individualista também teve sua correspondência na teologia. A teologia do coaching. O coaching não acontece só na área da administração. Ele acontece também na área da teologia. Ontem eu fazia uma visita e conversando com as pessoas, eles me disseram: hoje você tem na igreja tal o culto do empreendedorismo. Vá lá, porque quando você sair de lá, você sai com novas ideias para o seu negócio. Pastores estão trocando a mensagem do evangelho por fazer uma teologia do coaching. Capacitar o seu rebanho, abrir os melhores negócios, ter as melhores ideias. E não que nós possamos ter princípios bíblicos dentro da nossa administração, mas um culto foi feito para a palavra ser exposta e pregada, e Deus ser adorado, e não para os nossos negócios serem saciados. A teologia egocêntrica a sociedade egocêntrica teve a sua correspondência na teologia da prosperidade. O importante é que você tenha, que você se torne cada vez melhor, que você se torne rico. O seu Deus é um Deus de riquezas, Ele é o dono da prata e do ouro. Isso é algo comum na nossa vida. Isso é algo que nós vemos em TVs, nos rádios, em vídeos no YouTube, teologias assim, igrejas assim. E meus irmãos, isso não é novo. Mateus capítulo de número 16 mostra pessoas que buscavam apenas por causa de si mesmas o Cristo. Buscavam talvez para saciar a sua fome, para curar a sua doença, para ver os milagres e as coisas que aconteciam, mas não reparavam o próprio Cristo que estava ali. Como eu disse no começo do nosso culto, muitas vezes um óculos está na nossa cabeça e nós estamos tateando, buscando ele. As pessoas aqui ficavam tateando e buscando Cristo, quando ele estava na própria frente deles. Mateus capítulo 16 nos ensina que Jesus é o maior dos sinais. Jesus, o maior dos sinais. E o versículo de número 1 nos mostra que quando você deixa de desejar apenas os milagres, você percebe que Jesus é o maior dos sinais. Aproximando os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Se os irmãos lerem os capítulos anteriores de Mateus, vão ver que Jesus já tinha feito inúmeros milagres. Jesus já tinha expulsado demônios. Jesus já tinha curado todo tipo de pessoas. Tinha multiplicado pães e peixes para uma multidão comer. Mas mesmo assim os fariseus e os saduceus, tentando, pediram mais um sinal. Parece que aquilo que eles tinham visto não bastava. E tanto não bastava que no capítulo 12, versículo 24, eles dizem assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles não só duvidavam de quem era Cristo, como também eles acreditavam que o que Cristo fazia era pela força do diabo e não pela força de Deus. Percebe o quão isso é grave? Você dizer que algo foi feito pelo diabo quando na verdade ele foi feito pelo próprio Deus? Os saduceus e os fariseus estavam perdidos. Eles queriam uma confirmação da profecia do Antigo Testamento, quando na verdade Cristo já tinha dado inúmeras. Já tinha pregado no monte, a pregação do Sermão do Monte. Ele já tinha feito muitas coisas e eles ainda pediam um sinal. Quando você deixa de desejar apenas os milagres, que é o que esses homens deveriam fazer, eles perceberiam que Jesus era o verdadeiro sinal. João caracteriza muito mais isso no evangelho dele, quando ele diz que
os discípulos atravessaram o mar e Jesus diz: vocês não estão me procurando, vocês estão procurando mais milagres, mais sinais, vocês estão sendo interesseiros, procurando algo para o ego de vocês e não procurando o Cristo que vocês precisam. Então nós só percebemos que Jesus é o maior dos sinais quando nós deixamos de desejar apenas os milagres. Mas nós percebemos que Jesus é o maior dos sinais também quando nós entendemos que vai além dos milagres. Olha o versículo de número 2 e 3. Eles, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Eles vinham tateando e buscando sinais, mas nem sequer os sinais que eles buscavam, eles sabiam realmente o que era. Porque Jesus não responde eles de forma direta, dizendo, não terá sinal. Primeiramente ele diz, chegada a tarde vocês olham para o céu, veem as nuvens e sabem dizer que vai chover. E chegada amanhã vocês olham e sabem que não vai ou vai chover. Vocês sabem muito bem reconhecer o clima. E aqui eu lembro da minha avó. Chegava à tarde, ela olhava para o céu e dizia, nossa, vai chover. E a gente sabe realmente muito bem discernir sinais assim, sinais climáticos. Mas muitas vezes nós não sabemos perceber quando Deus age. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês não perceberam que chegou o tempo em que Isaías dizia que o Messias viria? E que seria um tempo em que todos reconheceriam que ele é o Messias? Vocês não estão vendo que existe algo chamado Pax Romana? Algo muito comum do Império Romano naquela época, ou seja, os limites, as fronteiras do império estavam muito bem delimitadas, facilitando o ir e vir das pessoas, algo que facilitaria a propagação de quem era Cristo. Outra coisa que eles não percebiam, todos falavam a língua grega, todos sabiam algo de grego, e isso facilitava ainda mais na propagação de quem era Cristo. Eles não percebiam que esse tempo era o tempo predito por Deus para a vinda do Messias. Eles não conseguiam reparar. O óculos estava em cima da cabeça deles e eles estavam procurando o óculos em cima da bancada. Jesus estava na frente deles e eles perguntando, cadê o Messias? Onde ele está? Eles tinham que ir além dos milagres. Eles buscavam milagres quando eles deveriam buscar o Deus dos milagres. Eles teriam que ir além da cura da doença, além da fome saciada, além do demônio sendo expulso. Eles tinham que chegar até o Cristo e perceber quem ele era. Jesus, ao dar essa resposta a eles, ele estava dizendo o seguinte: como vocês conhecem tão bem o clima, o terreno, se dizem doutos na religião, mas não veem os sinais dos tempos. Um olhar terreno sem os olhos próprios para enxergar os acontecimentos. E aqui a gente pode lembrar de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas pessoas não conseguiam entender quem era Jesus Cristo. O sinal que eles pediam, eles não reconheciam e nem distinguiam, nem sequer sabiam o que procuravam, estavam às cegas. E Jesus estava dizendo, estou aqui, me olhem, vão além dos sinais. Não é o que eu faço, mas quem eu sou
que vai mudar a vida de vocês. Jesus, o maior dos sinais, quando você deixa de desejar apenas os milagres, quando você entende que vai além dos milagres, e quando você entende que o maior milagre é Jesus. Versículo de número 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Por que será que Jesus começa dizendo, uma geração má e adúltera pede um sinal? Por que será que ele usa essas características para aquela sociedade? Porque Jesus está relembrando o Antigo Testamento, em que o povo de Israel trocava a adoração ao Deus verdadeiro por outros deuses. Ezequiel vai dizer que o povo de Israel se vendeu como, desculpa o termo, prostitutas aos outros deuses, por causa de acreditar que nos outros deuses haveria maiores benefícios do que estar com o Deus verdadeiro, e se vendiam. E Ezequiel usa termos muito maiores para dizer que o povo de Israel era adúltero. Assim faziam os fariseus e os saduceus, que representavam aquela geração. Eles eram pessoas que estavam trocando o Deus da lei pela lei. Estavam dando mais importância ao que estava escrito do que o próprio Cristo dizendo a eles a verdade revelada. E uma geração má, uma geração que não entendia quem era o Cristo e queria até mesmo crucificá-lo. Por isso que ele diz, uma geração assim pede um sinal? De jeito nenhum. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. O Messias nega um sinal, dizendo que o sinal de Jonas é suficiente. E como que nós podemos entender esse versículo? Mateus capítulo de número 12, versículo de 39 a 41, Jesus já tinha dito isso. Ele diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Os ninivitas acreditaram na pregação de Jonas. Se os irmãos abrirem no livro do profeta, vão perceber que no capítulo 4 ele está muito bravo, porque Deus concedeu perdão aos ninivitas, e os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, e Jonas não queria isso, porque Nínive era uma cidade ruim, era uma cidade má, era um povo mau, um povo que destruía outros povos, mas eles se converteram. E Jonas fica bravo com isso, mas ele foi instrumento de Deus para a pregação. Então quem é maior do que Jonas? Jesus. Como diz o texto, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, Jesus passará 3 dias e 3 noites no mais profundo abismo, assim como Jonas passou. E entender que o maior milagre é Jesus, é entender o que Paulo diz em Filipenses. Jesus, sendo o detentor de toda a glória, abriu mão dela, se fez em forma de servo e veio a esta terra para morrer por mim e por você. A gente está falando de Deus morrer numa cruz do Calvário para dar a maior salvação que a humanidade precisa. A libertação dos pecados, a libertação da culpa, a libertação do juízo, a salvação. Esse é o maior milagre. Já parou para pensar nisso? O próprio Deus morto numa cruz? Já parou para pensar que Jesus, sendo onipotente, sendo onipresente,
sendo onisciente, Jesus, que estava na criação com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, Jesus, que diz Hebreus, que sustenta tudo, Jesus, que diz João, criou pelo seu falar, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus veio a essa terra, passou fome, teve sede, teve cansaço, foi tentado em todas as coisas, como diz Hebreus, para ser igual a nós, mas não pecou. E como diz Isaías, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, mas pelo contrário, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. O que Jesus está dizendo é: parem de procurar os sinais, parem de procurar os milagres, olhem para mim. Eu sou o Messias, eu sou o próprio Deus encarnado. Vocês não conseguem ver isso? Eu sou o resplendor da glória do Pai, sou a imagem exata, como diz Colossenses. Eu sou Deus. Se os ninivitas se converteram com o sinal de Jonas, e eu sou maior do que Jonas, e vocês não se convertem, então não tem mais o que fazer. Eu sou o maior sinal. E meus irmãos, parece que a paciência de Jesus acaba. Diz o texto: e deixando-os, retirou-se. Parece que Jesus vira as costas. Falei. O que eu falei, está falado. O que eu fiz, já fiz. Eles têm que perceber. Sabe, esse deixando-os, retirou-se, não é só um afastamento geográfico, não é só retirar-se fisicamente, mas é dizer a eles: vocês judicialmente já têm completa capacidade de entender quem eu sou. O que eu estou dizendo para vocês já pode ser suficiente para serem julgados. Podemos perceber que Jesus não lhes nega um sinal, mas lhes mostra que o maior sinal é Ele mesmo. Deveriam entender que o maior sinal era o próprio Cristo. Conclusão: o maior milagre de nossas vidas, o entendimento de que Jesus marcou a história, mesmo sendo homem, também era Deus. Assim Ele veio ao mundo glorificar o Pai, mas também nos dar a salvação. O que será que nós aprendemos com este texto nessa manhã? Nós aprendemos que nós não podemos ser insensíveis e esquecer quem Jesus é. Ele é o maior sinal da nossa vida. Ele é o Cristo revelado. Ele foi aquele que foi morto para perdoar os nossos pecados. Quantas vezes nós não temos dado crédito a essa história? Quantas vezes nós duvidamos de quem é Jesus? Quantas vezes nós entramos naquela teologia que eu disse no início, teologia do cliente? Nós esquecemos quem é Cristo e do sofrimento que Ele passou e queremos ir à igreja como se tudo fosse mil flores. Como se nós não tivéssemos problemas, tivéssemos que sentar aqui nesses bancos e apenas sermos consolados e não confrontados. Quantas vezes nós esquecemos quem é Cristo e nos envolvemos numa teologia da prosperidade, esquecendo que Ele foi o maior exemplo de obediência, e que Pedro diz na sua carta: tende o mesmo pensamento que houve em Cristo, que sofrendo todas as dores se manteve fiel. Quantas vezes nós entramos na teologia do coaching, querendo apenas ser bem-sucedidos na nossa vida, esquecendo de que sofrimentos teremos. Eu já disse aqui, John Piper diz: sofrimento, marque na sua agenda, é uma verdade. Quantas vezes nós esquecemos quem é Cristo e buscamos apenas os benefícios e as bênçãos, quando na verdade deveríamos buscar o próprio Cristo? Quantas vezes vamos numa teologia curiosa, queremos ser os mais doutos teologicamente, mas vida de piedade nós não temos.
Vida como Jesus orando no Getsêmani nós não temos. Nós dormimos como os discípulos. Vida como Jesus, que aos 12 anos de idade sabia todas as escrituras, e como um judeu, sabe, com 13 anos de idade, toda a lei. Nós vivemos a nossa vida como se não precisássemos disso. Porque nós estamos mais preocupados com as benéfices do que com o próprio Cristo. Jesus é o maior milagre da nossa vida. E todos os dias nós tínhamos que reparar no sacrifício dele. Reparar o quão perfeito ele foi para nos dar a salvação. E adorá-lo por isso. Parar de tatear quando ele está tão perto de nós. Está na nossa frente. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, da heresia de buscar só as benéfices, enquanto o próprio Cristo já foi morto numa cruz do Calvário, e Ele quer nos abençoar como o Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, o Senhor é o maior sinal da nossa vida. O Senhor foi aquilo que brilhou em nossos corações e transformou de uma vez por toda a nossa vida. Ó Deus, que nós não sejamos pessoas que buscam o Senhor numa teologia errada, numa teologia de buscar só os nossos benefícios, numa teologia de pura curiosidade, numa teologia, ó Pai, de empreendedorismo, numa teologia, ó Deus, que não reflete a Tua santidade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Que o Senhor faça que tenhamos cuidado contra essas teologias. Que nós não estejamos aqui nessa igreja apenas por essas coisas, mas que nós estejamos tão somente pelo sacrifício de Cristo, e que nós possamos dar toda atenção a este sacrifício e nunca negligenciá-lo. Que não sejamos crentes vivendo uma vida irreal, mas sejamos verdadeiros filhos do Senhor, que buscam uma verdadeira vida contigo, de piedade, de oração, de meditação na Tua palavra, de cientes de que sofrimentos nós teremos, mas de que em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós percebamos o maior sinal da nossa vida, Jesus Cristo, e nunca nos esquecemos dele. Ó Deus, essa é a nossa oração em Cristo Jesus. E meus irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.